Hipátia de Alexandria, uma filósofa platonista do século V. Um dos maiores ícones do ateísmo, do livre pensamento e do racionalismo. Tida como mártir por todos esses grupos e também pelas feministas. No ano 415, Hipátia foi assassinada por uma turba enfurecida de cristãos. Um assassinato cruel com detalhes brutais que não precisam ser descritos aqui. Esse episódio se tornou emblemático para os ateus e racionalistas. É o epítome da intolerância religiosa, do fundamentalismo, do pensamento anti-ciência, do machismo e do perigo e da violência que todas essas ideias podem alimentar. Mas não foi nada disso que motivou o assassinato de Hipátia. A história de Hipátia, do jeito que costuma ser apresentada, é muito maniqueísta. Faz uma divisão muito clara de mocinhos e vilões que dificilmente existe na vida real. Os ateus e racionalistas, principalmente quando vieram de berço religioso e superaram seu pensamento místico, deveriam ser vacinados contra esse tipo de mitificação da história. Eu mesma admito que engoli a história de Hipátia do jeito que é contada no filme Ágora, de 2009. E quando me confrontei com a história real, que chegou a mim por um texto do historiador ateu Tim O'Neill, me perguntei como pude ter sido tão ingênua de acreditar numa história maniqueísta daquelas. Mesmo não sendo mais religiosos, nós, ateus, ainda estamos sujeitos ao viés de confirmação. Acreditamos em informações quando gostamos delas. É necessário policiar a mente constantemente contra ele. Hipátia se tornou um mito atraente demais para os ateus, racionalistas e feministas. É difícil se desapegar dele. Hipátia era próxima do prefeito de Alexandria, Orestes. Orestes e o bispo da cidade, Cirilo, entraram numa disputa política que tinha sim a ver com intolerância religiosa, mas não contra ateus e cientistas, e sim contra judeus, que sofreram pogroms na cidade. Porque o Stalin mandava você pro pogrom, querido. Os seguidores de Cirilo viam Hipátia como um impedimento para a conciliação entre Orestes e Cirilo, e foi isso que motivou o assassinato dela. Não teve nada a ver com negacionismo científico, com intolerância contra os ateus e muito menos com machismo. Não há nenhuma evidência histórica de que Cirilo tenha ordenado ou sequer consentido com esse assassinato brutal e cruel, mas há evidências de que essa violência não era aprovada pelos cristãos da época. O historiador cristão do século V, Sócrates Escolástico, diz sobre esse trágico episódio: este incidente não deixou de trazer vergonha, não só para Cirilo, mas para toda a igreja alexandrina. Porque certamente nada está mais afastado do espírito do cristianismo do que a permissão de massacres, lutas e transações deste tipo. O filme de 2009 mostra Hipátia descobrindo a trajetória elíptica da Terra ao redor do Sol, algo que na realidade só seria descoberto por Kepler, mais de 1200 anos depois. Eu entendo a licença poética do filme de mostrar alguém no século V fazendo uma descoberta que naquela época seria quase impossível, sendo que naquela época não existiam sequer os algarismos indo-arábicos e o sistema decimal que permite fazer cálculos complexos. E entendo também que o filme quer apresentar a versão romantizada e sem base histórica nenhuma de que as descobertas de Hipátia e de muitos outros cientistas antes dela foram perdidas com sua morte, e que, portanto, a ciência estaria muito mais avançada hoje em dia se não fosse a Igreja Católica. No entanto, representar Hipátia fazendo a descoberta de Kepler não apenas é falho histórica e cientificamente, como também é incoerente com a própria Hipátia real. Platão dizia que o círculo é a forma geométrica perfeita, ideia que influenciou os astrônomos por milênios até a Revolução Copernicana, a exemplo do filósofo do século II a.C., Hiparco de Niceia. Seria muito difícil uma platonista se desapegar da ideia do círculo. O filme também representa Hipátia como ateia, o que é extremamente improvável em pleno século V. É difícil de detectar em que ponto da história Hipátia começou a ser mistificada pelos ateus e racionalistas. O mais distante no passado que se consegue ir é até o historiador britânico e iluminista Edward Gibbon. O iluminismo foi um movimento político e filosófico que rompeu a relação entre sociedade e religião, como nunca foi feito antes ou depois. Os iluministas eram anticlericais e alguns deles eram ateus, sendo que nunca antes na história da humanidade
o ateísmo fora parte importante de algum movimento cultural ou filosófico majoritário. Por esse viés iluminista, Gibbon, em sua História do Império Romano, colocou a Igreja Católica como a vilã da história, o que explica suas distorções ao contar a história de Hipátia. Mas o maior divulgador desse mito em nossos tempos não é Gibbon, e sim um homem por quem tenho imensa admiração, um dos maiores nomes do racionalismo, do ceticismo e possivelmente o maior nome da divulgação científica, Carl Sagan. Em seu livro Cosmos, de 1980, Sagan fala de Hipátia e reforça que após a atrocidade cometida pela turba cristã, Cirilo foi canonizado pela Igreja Católica. O livro Cosmos virou uma série documental narrada pelo próprio Sagan, que segue rigorosamente o conteúdo do livro. Portanto, conta a mesma versão distorcida da história. Além das distorções acerca do assassinato, Sagan, bem como o filme de 2009, também traz algumas ficções sobre a Biblioteca de Alexandria, que não é sequer contemporânea de Hipátia, mas não vou entrar em detalhes sobre isso aqui. Sugiro ler o texto de O'Neill. Muito infelizmente, Sagan nos deixou em 1996, o que nos impossibilita de cobrar dele por esse que talvez seja o maior erro de sua carreira. Não temos como saber se Sagan estava sinceramente equivocado por Gibbons, ou se ele, como ateu e racionalista, julgou que o fortalecimento de sua causa possibilitado pela versão da história apresentada fosse mais importante que a sua veracidade. Nunca vamos saber, e talvez seja até melhor assim, porque caso a segunda possibilidade fosse confirmada, isso diminuiria muito minha admiração por Carl Sagan. Mas, qualquer que tenha sido o motivo, o erro é indesculpável. Mesmo que Sagan estivesse sinceramente equivocado, era vital responsabilidade dele ter feito melhor sua lição de casa. Alguém que prega tanto o ceticismo, o desapego dos mitos e a pesquisa científica séria e confiável, deveria ensinar também pelo exemplo. Provavelmente admitiria o erro, se desculparia e o corrigiria. Sagan era humilde. Em seu último livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios, Sagan admite vários de seus erros do passado, que diziam respeito particularmente à atmosfera de Vênus. Mas esses erros são pouco relevantes. Uma vez descoberta que a pressão atmosférica de Vênus era bem maior que se especulava, a especulação é abandonada e não faz sentido que ela seja cobrada. Mas a história de Hipátia tem impactos culturais. Ela virou um ícone do ateísmo e do racionalismo. Uma vez, na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, vi um cartaz com uma imagem que representa Hipátia, mas que não tem nenhuma acurácia histórica, com uma frase que não foi dita pela Hipátia real, e sim pela personagem do filme de 2009. É uma frase verdadeira e com a qual eu muito concordo, mas a atribuição dela à Hipátia está simplesmente errada historicamente. Mas isso não é de todo ruim. Eu acho legal que os ateus tenham um ícone, uma mártir, uma mascote para representar suas ideias. Pode não ser historicamente correta, mas representa ideias que eu defendo e que considero extremamente importantes, portanto, aprecio a iconografia de Hipátia. A Hipátia do imaginário dos ateus, racionalistas e feministas, não é a Hipátia real e histórica, mas ainda é uma figura que eu aprecio e gosto do que ela representa. Mas se formos ter um ícone histórico, acredito que possamos encontrar um mais apropriado e que não precise se apoiar em tantas distorções históricas. Lucílio Vanini, ou Giulio Cesare Vanini, como assinava suas obras, foi um filósofo e possivelmente ateu do século XVII. Crítico ferrenho das religiões, Vanini propunha abertamente que o mundo é regido por fenômenos naturais e não por Deus. Dizia que Moisés, Jesus e Maomé, os fundadores das 3 grandes religiões abraâmicas, eram 3 grandes impostores. Rejeitava o geocentrismo da Igreja Católica e defendia o heliocentrismo de Copérnico. Tendo vivido quase 200 anos antes de Darwin, Vanini já defendia que o ser humano não é parte especial da criação divina, e sim aparentado de outras espécies animais. É muito difícil determinar se alguém que viveu há mais de 400 anos era ateu na nossa concepção moderna do termo, mas Vanini é um dos candidatos na história à primeira pessoa conhecida a ser um ateu de fato. Em seu livro Atheists, The Origin of Species, o autor Nicholas Spencer diz que Vanini não acreditava na existência de seres não materiais, que os milagres tinham explicações naturalistas, que a única verdadeira adoração era a adoração da natureza
e que as religiões, incluindo o cristianismo, são uma ficção de príncipes e clérigos para manter seu poder. Vanini dava aulas na Suíça, França e Holanda, onde suas ideias foram consideradas radicais, e a perseguição o forçou a fugir para a Inglaterra, onde ficou preso por 49 dias. De volta à Itália, escreveu um livro em que criticava o ateísmo para baixar suspeitas, mas depois disso publicou um segundo livro defendendo uma visão panteísta, isso é, que não aceitava um Deus pessoal. Livro esse que, analisado por 2 teólogos franceses, foi o que gerou a condenação final de Vanini, sendo preso e julgado enquanto lecionava em Toulouse. Vanini foi condenado por ateísmo e por blasfêmia pelo tribunal de Toulouse, teve sua língua arrancada e foi executado em 1619. O jornalista Mitchell Stephens conta que, em seu julgamento, os inquisidores perguntaram a Vanini se ele imploraria a Deus por piedade, ao que ele deu uma resposta heróica e retumbante. Não existe Deus nem diabo. Se houvesse um Deus, eu rezaria a ele para que ele atirasse um raio em todo o profano e corrupto parlamentar aqui presente. Se houvesse um diabo, eu rezaria para que ele engolisse este parlamento para o submundo. Mas como nenhum dos dois existem, eu não vou fazer nada. Meu Bertrand Russell, que resposta fantástica! Imaginar alguém dizendo isso na cara da Inquisição Católica em pleno século XVII me arrepia os pelos do braço. Mitchells conta ainda que, diante da execução, as últimas palavras de Vanini foram: Vinde, morramos alegremente como um filósofo. Com suas ideias, sua biografia e sua execução, que, diferente da de Hipatia, foi sim por ideias anticristãs, Vanini tem tudo para ser um mártir do ateísmo bem melhor que ela. Eu adoraria ver o filme Ágora 2 com Jake Gyllenhaal ou Ryan Gosling no papel de Vanini, com alguma cena dramática de Vanini fazendo um discurso ateísta inflamado dentro de uma igreja, e então guardas armados entram violentamente, derrubando as portas e gritando palavras de ordem em nome da Igreja Católica, levando à força o inabalável Vanini que, enquanto é arrastado, olha para seus discípulos e diz a eles que não percam a esperança. E seria um filme bem mais acurado historicamente que seu predecessor. Cadê os diretores ateus para fazerem isso? Hipatia é importante por tudo que ela representa. Mas, sem dúvida, os ateus e racionalistas poderiam ter escolhido um herói melhor.